Olá, queridos, olá, queridas, do Centro Espírita Chico Xavier. Como vocês estão? Meu nome é Marina Pereira e eu falo aqui de Florianópolis. Hoje eu estou aqui para a gente bater um papo sobre um tema muito importante, principalmente nesse tempo atual que nós vivemos de muitas turbulências. Falar sobre resiliência. Eu gosto de sempre começar esse tema com uma frase de Carlos Drummond de Andrade, onde ele nos fala assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Essa frase de Drummond, ela nos lembra que as pedras no caminho, eles são os nossos grandes desafios. As pedras, elas são os grandes desafios da humanidade. E aqui nós podemos interpretar a pedra como os desafios e as dores que nós encontramos pela nossa jornada. E se nós formos pensar em proporção de humanidade, nesses últimos 4 anos, nós passamos por diversas situações muito delicadas aqui no nosso planeta. Passamos por uma pandemia que deixou o nosso mundo em silêncio, recessão econômica que atingiu até as nações mais potentes, guerras cruéis que deixaram nosso coração e ainda deixam estarrecidos. Passados mais de 2024 anos da vinda de Jesus até o nosso orbe, nós ainda nos deparamos com extermínio e destruição em nome do Evangelho. Só que em nosso mundo íntimo, as coisas também não estão nada bem. Aqui dentro, no nosso coração, tempestades varrem e deixam o nosso mundo turbulento, principalmente nos corações que estão mais distantes do amor pedagógico de Jesus, distantes da esperança e da fé. O assédio das trevas balança a estrutura dos nossos lares. Sim, a família está sob forte ataque. Vivemos outra pandemia silenciosa, que é a pandemia do suicídio. E segundo o Ministério da Saúde, o maior aumento das taxas de suicídio foi entre crianças e adolescentes. Essas guerras silenciosas que se instalam dentro de nós nos deixam perdidos e sem rumo. E parece que o caos está ao nosso redor. E a verdade, meus amigos e minhas amigas, é que nós reencarnamos em um momento de decisiva transição planetária. E sim, nós sentimos a força dessa transição em franca expansão, pois nós somos uma engrenagem nesse grande planeta que nós vivemos, que nós habitamos. E quando nós falamos em engrenagem, isso quer dizer o quê? Que todos nós estamos conectados. Conectados num plano de provas e expiações. Só que é importante que nós, para serenar o nosso coração, nós entendermos que hoje o mundo passa por uma transição planetária, a qual todos nós estamos inseridos. Só que dentro de nós também passamos por uma transição. Pois nós vivemos um momento decisivo como indivíduos. Um momento decisivo para o nosso progresso espiritual. Um momento decisivo no qual nós nos preparamos muito para encarnar. Estamos nos preparando por muito tempo lá no plano espiritual, então nós não estamos aqui à toa. Só que
Para que nós possamos superar esses momentos difíceis, essas turbulências e tempestades que chegam na nossa vida, nós precisamos desenvolver habilidades interiores. E para desenvolver essas habilidades interiores, nós precisamos colocar as coisas em ordem dentro do nosso coração. E para isso, nós precisamos organizar a nossa jornada. Nós não vamos conseguir desenvolver habilidades interiores se o meu mundo interior ele está caótico. E para organizar o nosso mundo íntimo, a nossa jornada, nós precisamos voltar lá à margem do rio Tiberíades, ou mar da Galileia, quando Jesus entoou aos nossos corações o mais lindo cântico já escutado em todo o planeta, que é o Sermão do Monte, que Mahatma Gandhi diz que se todos os livros do planeta se perdessem e só nos restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E lá no Sermão do Monte nós encontramos as bem-aventuranças. Em uma dessas bem-aventuranças, Jesus nos fala: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ou melhor, felizes os que choram, pois Deus os consolará. Quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele nos deixou uma mensagem muito consoladora e de muita esperança. À primeira vista, parece que há uma contradição nessa fala, concordam? Pois como nós seremos felizes chorando? Como nós seremos felizes no meio da dor? Só que a verdade é que quando Jesus nos fala bem-aventurados os aflitos, ele não quis nos dizer para nós sermos felizes durante os momentos desafiadores. Rir no meio da dor. Não foi isso que ele nos propôs. Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Porque chegará o dia da consolação. O verbo ser aqui está no futuro. Serão consolados. Ou seja, seremos consolados depois da aflição. A dor, ela não existe para gerar alegria ou gratidão. Nós não vamos ser felizes quando está doendo. Nós vamos chorar, nós vamos ficar tristes. Porque pensar o contrário seria uma subversão da realidade sensitiva. E não foi isso que Jesus nos propôs. Quem está sofrendo, quem está passando por momentos difíceis, por momentos desafiadores, fica triste, chora, fica introspectivo, e não o contrário. A consolação prometida por Jesus precisa de uma reflexão muito profunda, pois nós precisamos entender e compreender a justiça das nossas lágrimas. Ninguém sofre sem razão. E geralmente, as lágrimas que hoje nós derramamos são as mesmas que ontem nós fizemos alguém derramar. A dor que hoje nós passamos, a dificuldade que hoje nós passamos, foi a dor e a dificuldade que ontem nós fizemos alguém passar, no passado, que às vezes não é nem muito distante. Só que vejam, as pedras que nós encontramos no nosso caminho, elas são oportunidades evolutivas que, quando bem aproveitadas, e nós vamos entender esse bem aproveitadas, elas nos ajudam no nosso desenvolvimento anterior, nesse nosso processo de colocar as coisas em ordem. Só que nós vamos precisar aprender a ver luz e ensinamento nos momentos difíceis.
A dificuldade nos torna fortes. É com isso que nós desenvolvemos a resignação, que é a virtude que nasce dos momentos difíceis. Só que você pode estar pensando, mas Marina, nós não íamos falar sobre resiliência. Só que para falar sobre resiliência, nós precisamos primeiro iniciar a nossa jornada pela resignação, porque elas são virtudes interligadas. Nós não conseguimos separá-las. Uma virtude não se desenvolve sem a outra. Tá, mas o que significa resignação? Aí eu fui lá no dicionário Aurélio. Gente, eu espero que a minha voz fique com a gente até o final, tá? Manda energia positiva. O que que significa resignação? Daí lá no dicionário Aurélio, resignação tá assim: é o ato ou efeito de suportar, é a submissão paciente aos sofrimentos da vida. Ou seja, é por meio da resignação que nós conseguimos aceitar aquilo que nós não podemos mudar. E aqui são incontáveis as situações cotidianas da vida que nós precisamos de resignação, como a partida de um ente querido, a doença incurável de alguém da nossa família, algum problema com o filho, com uma filha, com o pai, com uma mãe, com um irmão, com uma irmã, ou com alguém muito próximo ao seu coração. E às vezes a situação não é nem com a gente, mas são desafios que eu não consigo mudar, mas que eu preciso aceitar e ter fé. Só que quando eu não desenvolvo a resignação, o que que acontece? Nós damos lugar para a raiva, para o desespero, para a chateação, para a reclamação, para o xingamento. Nos colocamos no lugar de vítima. E o que que acontece? Nós sofremos demais. Por quê? Porque nós bagunçamos ainda mais o nosso mundo interior, nossos sentimentos. E aí o sofrimento fica insuportável, porque nós queremos mudar aquilo que nós não conseguimos. Eu não posso mudar o fato de que alguém da minha família está muito doente. Eu não posso mudar o fato de que um ente querido meu fez a passagem. Eu não posso mudar essa situação. E mais, nós precisamos lembrar de algo aqui que ninguém é vítima. Ninguém aqui é vítima de nenhum engano da justiça cósmica. Hoje, nós vivemos uma colheita daquilo que nós plantamos ontem, nessa vida ou em vidas passadas. Ninguém foge do cumprimento da lei divina. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nós encontramos, lá no capítulo que é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, nós encontramos assim: tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Os problemas e os desafios que hoje enfrentamos são recursos divinos, sem os quais nós não sairíamos do lugar. Senão nós ficaríamos estacionados. E todos nós estamos submetidos a essa evolução. É como se viesse a vida nos empurrando para frente, para nós nos repararmos com os débitos do passado. Só que veja, quem vai determinar como vai passar por esse desafio é a pessoa que passa por aquela situação complicada, por aquela tempestade. E cada pessoa reage de uma maneira. Eu posso estar chorando por uma situação complicada na minha vida, mas planejando uma vingança.
Eu posso estar triste com a situação, mas com raiva, inflamada, com cólera sobre aquela determinada situação, buscando ser reparada por aquilo, e ainda falando para Deus que não entende por que passar por aquilo. Como é que eu estou passando por uma situação dessa? Eu não aceito. Ou seja, nós nos colocamos ainda na posição de vítima. Só que daí, essa tempestade, esse momento difícil, ele não vai gerar processo de crescimento. Porque eu estou tendo escolhas insensatas que podem ainda mais agravar a minha situação. Porque pensamento também é força criadora. O pensamento, ele gera uma psicosfera em volta de nós, uma sintonia vibracional que nos coloca em sintonia com aquilo que eu estou pensando. Se eu só reclamo, se eu me coloco numa posição de vítima, se eu acho que o que está acontecendo comigo é um engano da justiça divina, o que eu estou atraindo para a minha vida? E sobre resignação, Jesus nos deixou uma das mais lindas lições que está lá no Evangelho. Jesus, ele estava no horto, ou então o monte, um, um lugar chamado Getsemane, com Pedro, João e Tiago. E Jesus já sentia que se aproximavam os momentos derradeiros da sua prisão. Com isso, ele ficou introspectivo. Ele se entristeceu. Ele se afastou dos apóstolos que dormiam ali no chão, foi para um outro lugar e orou assim para Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que acima da minha seja feita a tua vontade. E no momento da sua prisão, ele olha para todos que estão ali, inclusive os que vêm o prender, e fala: essa é a vossa hora, a hora da treva. É magnífica essa fala do Cristo, porque quando ele fala que aquela era a vossa hora, a hora da treva, ele quer dizer que se aquela fosse a hora dele, nada daquilo estaria acontecendo. Então, prendem. Nem ele, o Senhor da terra, nosso governador espiritual, podia mudar aquele momento. A resignação de Jesus é uma lição riquíssima aos nossos corações. Por quê? Mesmo diante do seu alto grau de evolução, é, por ser um espírito crístico, ele podia mudar aquele momento, mas ele não mudou. Ele seguiu os planos de Deus para a sua vida. E levam Jesus. E aí vocês sabem a história. E Jesus segue por todo o Calvário, em sereno silêncio e profunda meditação, confiando, ou seja, caminhando com fé em Deus, com fé e confiando nos planos de Deus que eram maiores que o dele. E dessa passagem, Jesus ele nos deixa outra grande lição, que é fundamental para a nossa jornada, que é a virtude da resiliência, que, como nós falamos, é a virtude que se desenvolve com a resignação. A resignação, nós vimos que é o quê? É a nossa capacidade de aceitar aquilo que nós não podemos mudar. E a resiliência é a capacidade de transformar os momentos desafiadores sem se entregar. É seguir mesmo nas adversidades, confiando. Eu vou seguir apesar de tudo. Há pessoas que, diante de uma determinada situação, além de não aceitarem aquilo que está acontecendo, falta de resignação,
ainda perdem a motivação pela vida. Chutam o balde, literalmente. Não querem continuar. Isso é falta de resiliência. Resiliência é a nossa capacidade de confiar que as coisas vão dar certo, mesmo diante da turbulência. Só que ela só vai se desenvolver se primeiro eu aceito que eu não posso mudar o que aconteceu. E depois eu olho para aquela situação e eu penso, já que eu não posso mudar, eu continuarei seguindo, aguardando o melhor que Deus tem para mim. Porque quando Jesus ele se refere aos aflitos que serão consolados, ele não nos prometeu uma vida sem atribulações, até porque isso não seria possível num plano de provas e expiações como é o nosso. Mas ele nos pede que mesmo com o sofrimento, nós nos mantenhamos humildes e mansos, confiando com fé. Ele nos pede coragem para vencer as aflições. Essa lição deixada por Jesus, ela é muito rica e nos chama a uma análise íntima. Quem sou eu diante dos momentos difíceis? Eu vou ser aquele que segue com resignação e resiliência ou que segue com reclamação e vitimismo? Porque meus amigos e minhas amigas, toda ascensão é difícil, crescer dói e dói muito. Porque a vida pede de nós atitude, resiliência. Jesus ele nos disse: confia, tendes bom ânimo, porque a tempestade ela passa. Tudo na nossa vida passa, os momentos bons e principalmente os momentos ruins. E a todo momento nós recebemos mensagens da providência divina para nós seguirmos resignados e resilientes. Aí você deve estar pensando, Marina, eu não recebo mensagem nenhuma. Olha, eu não consigo identificar, então. Será? Porque pensa comigo. E as mensagens que a natureza nos deixa todos os dias? O sol, ele nasce apesar de tudo. O que seria da lagarta se ela duvidasse da possibilidade de deixar o casulo? Se ela não fosse resiliente e confiasse no processo? Ela não se transformaria numa linda borboleta? E a semente, se ela não confiasse na fatalidade vegetal que é portadora? Como permitiria o nascimento de uma flor ou de uma fruta? A semente primeiro precisa morrer para que a vida venha. Ou seja, a gente não consegue tirar uma mensagem rica desses processos da natureza? E isso são mensagens divinas. Só que se você chegou até aqui e a dúvida ainda está no teu coração, eu vou te contar uma história da vida de Paulo de Tarso, que antes de se transformar em Paulo, quando era Saulo. Saulo, ele estava indo para Damasco em camelos com alguns ajudantes e funcionários para prender alguém por qual ele nutria profundo ódio. Só que nas portas de Damasco, nós temos um momento em que Saulo, ele é surpreendido por um brilho muito forte que ele não consegue distinguir se aquilo era o brilho do sol ou não. Essa história está lá no livro Paulo e Estevão, a psicografia do Chico, ditada pelo Espírito Emmanuel. E no meio desse brilho, desse turbilhão, dessa confusão na cabeça de Saulo, que é invadido por um sentimento indescritível, ele cai do camelo e escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, atônito, só consegue falar assim: quem és, Senhor? E ele escuta:
Eu sou Jesus a quem tu persegues. Tremo, num choro convulsivo. Saulo só consegue dizer uma única coisa: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus responde: Levanta-te, Saulo, entra na cidade, que lá te será dito o que deves fazer. Aqui nós tiramos outra lição sobre confiança, resiliência e resignação. Porque Saulo entra na cidade a pedido de quem ele perseguia, Jesus. Mesmo cego, Saulo ficou cego. E sem saber o que aconteceria, Saulo entra na cidade. Ele é resiliente diante daquela circunstância transformadora. Ele não podia mais mudar aquele momento. Existia um Saulo antes e depois do encontro com Jesus. E ele foi resignado e não podia mais mudar aquilo. E ele entra na cidade a pedido de quem ele prometeu acabar. Saulo, o objetivo dele de vida era colocar o nome de Jesus e do cristianismo no esquecimento. Então, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, porque foi nesse momento do encontro com Jesus que Saulo se dá conta de que ele estava errado e de que ele tinha matado centenas de vidas inocentes e perseguido os cristãos de forma injusta e cruel. Ele se resigna, porque ele não pode mais mudar isso. Busca ser resiliente e confia. E entra na cidade de Damasco. Só que depois de Jesus ter falado com Saulo, ter esse encontro com Saulo, ele vai até Ananias, que está lá na cidade de Damasco. Aparece para Ananias e fala: Ananias, Saulo está na cidade. Vá ao encontro de Saulo, que está cego, Ananias. Cura os seus olhos, porque Saulo precisa aprender o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. E o que vocês acham que Ananias faz? Não, não vai? Não. Mesmo sabendo que Saulo estava na cidade para o prender ou matar, porque era contra Ananias que Saulo nutria aquele profundo ódio, porque Ananias havia convertido a esposa de Saulo, Abigail, para o cristianismo. Ele confia em Jesus e vai ao encontro de Saulo, o cura da cegueira e o batiza de Paulo de Tarso. Jesus nos deixou muitas provas de que nós podemos confiar nele. Mas Jesus pode continuar confiando em nós? E nos mantermos resignados, resilientes e com fé? Porque, mesmo quando Pilatos perguntou para a população, completamente enlouquecida, se nós queríamos soltar Jesus ou Barrabás, e nós, cegos, escolhemos Barrabás, Jesus continuou confiando em nós. Sabe por quê? Porque ele sabe que a vitória da força do bem é uma claridade de fogos de artifício. E todos nós seremos vitoriosos. Só que é chegada a hora, meus amigos e minhas amigas, da evolução consciente. Chegou a hora de caminhar às claras. De qual lado nós estamos? Jesus chorou, sofreu, foi traído, caluniado, abandonado, crucificado na frente da sua mãe, para salvar a nossa vida. Jesus, ele mudou a história do nosso mundo. Há um mundo antes e depois de Jesus. E o amor vivido e ensinado pelo Cristo foi às custas da sua própria vida. E esse amor nos humaniza.
Essa conquista só foi possível por força de muitas lágrimas derramadas pelo nosso mestre amigo. Só que na cruz ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora, diante de todas essas informações, nós também podemos transformar a nossa vida, como Saulo. Se nós soubermos transformar as lágrimas em sorrisos, os espinhos em flores, os fracassos em vitórias. Isso é a prática da resiliência. Eu vou continuar caminhando apesar de. Eu vou dar o próximo passo porque eu confio. Eu não posso mudar isso que aconteceu, mas eu confio que lá na frente vai ser diferente. Vai ser melhor, porque eu mereço. Eu estou me transformando e me reajustando com a justiça divina. Enfrentar desafios, superar obstáculos, é inevitável para todos nós, pois faz parte das provas que nós precisamos enfrentar e atingir a nossa potência máxima. Provas que nós escolhemos, conforme está lá na questão 258 do Livro dos Espíritos. Depois olha essa questão. E a dor, ela nos humaniza, nos torna resignados, resilientes, e nos ensina a valorizarmos aquilo que é essencial, que na maioria das vezes nós só damos valor depois de perder. Então, meus amigos e minhas amigas, já nos encaminhando para o final. Quando você estiver chorando, mas chorando com humildade, resiliente, resignado, com o propósito de aprender a lição que a vida está querendo te trazer, te ensinar, tenha certeza que as suas lágrimas estão tocando o coração de Jesus. Ele sabe o que cada um de nós precisa. Por isso, aguarde o melhor da vida. Só que oferece à vida o melhor que você pode. Trabalha, confia e tenha fé, porque Jesus está no leme. E Ele sabe de todas as nossas lutas e lágrimas, e está sempre pronto para aliviar o nosso choro, a nossa dor, e nos indicar o caminho seguro que devemos seguir. Só que para isso, Ele nos pede resignação, resiliência e fé. Meus amigos e minhas amigas, foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Que Deus vos conceda paz. Até breve.